Olá, a nossa conversa literária hoje envolve um conto aterrorizante. Monteiro Lobato, Bugio Moqueado. Essa história possui dois focos narrativos. Um deles está em São Paulo, jogando pelota, que era um jogo parecido com squash, e começa a perder. Se desinteressa do jogo e ouve alguns homens conversando. Um deles, que será o segundo foco narrativo, conta uma história e ele se interessa por aquela história. Diz ele que um dia ele, como um vaqueiro, faz o quê? Quer comprar alguns novilhos e fica sabendo que tem uma fazenda no Mato Grosso que fica no Tremedal, com o senhor Teutônio, que era bem mal falado. Ele não queria ir lá, mas era a única fazenda que tinha os novilhos no preço que ele queria e do jeito que ele queria, porque ele queria vender em Barretos. Então, ele segue a viagem, sozinho. Chegando lá, encontra logo na porteira o senhor Teotônio. E ele leva-se um susto ao vê-lo, porque é um senhor de cara de carrasco, olhos pequenos, espertos, fundos, barbudo. Imaginem aqui comigo, a testa enrugada, caindo um pouco dessas rugas ali nele e com um olhar fito nele. Enfim, os dois negociam e ele está ali vendo uma castração de potro e o negócio adentra o dia. Chegando à noite, esse personagem, esse senhor, esse narrador, diz que está com muita fome. Tinha comido no dia anterior no almoço e Teotônio o convida para jantar. Ele entra. Chegando na sala, ele sente uma casa abafada, escura, estranha, com um cheiro esquisito, mal arejada. Não tinha quase janelas praticamente na casa. E o cheiro era de carne. Será de carne? E esse foco narrativo nos deixa no mistério. O que seria aquele cheiro? Enfim, ele se senta à mesa e é servido para ele ali o arroz, o feijão, a carne de porco e tem à mesa também uma travessa encoberta. Estranha, mas ele come, a fome é tamanha que ele esquece o cheiro, de acordo com ele, e se alimenta. Em um determinado momento, o Teotônio, o dono da casa, o que ele faz? Ele bate 3 vezes no prato. Ninguém aparece. Intrigado já, com bastante movimento e irritado, ele bate novamente 3 vezes no prato. E o que ocorre? Ele fica esperando o narrador, de acordo com a situação, de que aparecesse de repente uma funcionária, alguém assim. Mas quem chega? De cabeça baixa, alva, branca, uma senhora, que com certeza era mulher de Teotônio, se senta à mesa com uma cara de defunta, cadavérica, de acordo com o narrador. Se senta ali, sem olhar para ninguém, e Teotônio empurra aquela travessa encoberta para ela. E abre. Aparece um petisco escuro, estranho, nojento mesmo. E ele fala para a mulher, com um olhar irônico, cruel, maldoso, dizendo assim: coma! Coma! E ela, olhando para aquela
carne, para aquele prato, para aquele petisco, ela se arrepia inteira e o narrador descreve de uma maneira estupenda o que ela sentia naquilo. E ele repete: coma, mulher, coma. E ela é obrigada a comer aquele prato, pelo menos um pedacinho daquela carne estranha, aterrorizante. E ali, o narrador diz que passa os seus olhos e enxerga 3 portas. Uma delas dá para uma despensa. E ali ele enxerga pendurado uma coisa estranha, parecia um bugio morto, uma carne preta, esquisito. E o Teotônio percebe que ele está olhando. Então olha para ele e fala: cuidado, tem muito curioso no inferno. O narrador já fica na dele e chega a uma conclusão: é melhor ele ficar calado e não produzir mais ódio no outro. Termina o seu jantar, pega o seu cavalo e anda a noite adentro. Passam-se anos, de acordo com o narrador, tá? E ele vai parar, na verdade, lá no Mato Grosso, já tem a sua fazenda, na verdade, e ele vai parar lá em Três Corações. E ele tem um braço direito. Esse braço direito é o Zé Esteves, um negro, descrito por ele, muito forte, e que, na verdade, ele passa a ajudá-lo em tudo e o negócio cresce. E ele pergunta para o seu funcionário se ele não tinha um irmão. E ele diz: tinha, o Leandro, mas morreu. Na verdade, foi morte matada. Morte matada? Sim. Morte matada, ele diz, o Zé Esteves, e foi comido. E ali, o narrador fala: comido? Sim, comido. Ele foi comido por uma mulher aos poucos. Uma mulher aos poucos? Sim. Foi comido por uma mulher aos poucos na casa de Teotônio. Nisso, o narrador fala: na casa de Teotônio, no Mato Grosso, um senhor barbudo, de olhos fitos, duros, secos. Ali, Zé Esteves conta: sim, meu irmão sofreu por maledicência. Uma mulata que era muito amiga do coronel Teotônio contou o que provavelmente não se sabe, mas meu irmão era muito certo. Não acredito que ele tenha feito isso, que ele andou com uma mulher muito linda, que era a mulher de Teotônio, alva, bem branquinha, andou com ela. E o que ocorreu? Teotônio colocou no tronco, debaixo de muitos açoites e muita pimenta. Ele morreu, meu irmão morreu. E ele foi moqueado, cortado, cozido, cortado aos poucos e cozido, para que a mulher comesse pedacinho por pedacinho. E o narrador fala: eu estive ali. E Zé Esteves responde: e o senhor saiu vivo? Então agradeça, porque entrar ali é uma coisa, sair vivo é outra. E o conto termina com ele vendo o jogo, mas não conseguindo mais prestar atenção, descrevendo o final do jogo, que para ele não conseguia mais dizer o que acontecia. Monteiro Lobato, ele é repleto de causos. Se você não conhece os causos de Lobato, vale a pena lê-los. Esse é um deles, Bugio Moqueado. Apesar de ser preconceituoso, mas nós temos aí Bugio Moqueado. Vale a pena ler esse conto. Um abraço para vocês. Até sexta-feira que vem.